aí pessoal, eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai analisar um novo episódio de Banana Fish, a gente vai analisar o episódio 9. E eu acho que vocês podem esquecer tudo que eu disse aqui pra trás sobre episódios tristes. Esse episódio ele tem um momento mais triste que aconteceu no anime até agora. Eu achava que por já conhecer a história conforme o mangá, eu estaria preparado para boa parte dos momentos. Só que no anime eu acredito que pela ilustração, pela arte do anime, pela trilha sonora e pela forma intensa como os personagens eles se expressam muito mais forte no anime, eu acho que tudo que a gente passou de triste no mangá tá sendo muito mais triste agora. O episódio começa com Golzini recebendo a família Lee e também Shorter e o Wade que ainda tá desacordado. E também o irmão do meio da família Lee, ele apresenta o Yutilang pro Golzini e diz que é pro Yutilang que ele pode mantê-lo, que o Sr. Lee, o irmão mais velho da família, diz que ele pode manter o Yutilang com ele. E aqui fica bem claro que o mantê-lo é meio que Tia Natal tá entregando o Yutilang como um presente para ele se tornar uma espécie de refém do Golzini e que o Golzini pode fazer, inclusive abusar dele da forma que ele quiser. Eles então despertam o Wade e quando o Wade acorda, o Golzini se apresenta a ele e se apresenta principalmente como o dono do seu amigo Ash. Então o Arthur fala pro Wade que as pessoas que traíram ele, sequestraram e entregaram ele foi o Yalci, o Yutilang, e com a ajuda do Shorter. Só que na hora que ele fala isso é óbvio que o Wade não acredita e diz pro Arthur que o Shorter não é um covarde como ele, que ele nunca faria isso. Só que o Shorter ele não consegue responder. Então o Shorter é levado ali e o Wade continua na sala, mas sem acreditar nisso. No avião, o Ibe, o Max, o Ash e o Alex Dawson estão indo para Nova York. Enquanto isso, o Arthur ele tá numa sala conversando com o Golzini. E o Golzini pergunta como tá a situação das gangues. E o Arthur conta que algumas gangues não aceitaram o novo comando do Arthur e que eles ainda são fiéis ao Ash. Então o Golzini retruca o Arthur dizendo que isso é uma questão óbvia, porque o Ash conquistou o respeito desses criminosos, ele conquistou o respeito das gangues por conta própria, enquanto o Arthur ele fez isso de uma maneira muito covarde e também ele precisou da ajuda do Golzini. Também o Golzini começa a falar sobre o Ash de uma forma bastante frustrada, porque ele começa a falar que ele deu tudo pro Ash, ele deu educação, ele preparou o Ash para viver a vida que ele queria, para viver uma vida rica e até assumir o lugar dele. Só que o Ash se voltou contra ele e agora ele mesmo é o responsável por matar o Ash. Ele acredita que se ele deu tudo pro Ash se tornar quem ele é hoje, ele mesmo tem que matá-lo. Então nós chegamos ao laboratório da casa do Golzini. E lá o Shorter ele tá preso e quem aparece é o Abraham Dawson. E o Shorter diz que o Ash nunca vai perdoar o Abraham por ter matado o Griffin. Que inclusive logo o Abraham se altera quando ele toca no nome do Griffin, porque ele continua se sentindo culpado e parece que ele não aceita que ele mesmo tenha matado o rapaz. E nesse momento então o Abraham Dawson ele injeta a Banana Fish no Shorter, que logo ele começa a ter algumas convulsões e o Shorter começa a alucinar, ele entra num estado de pânico, as expressões dele são de extremo pânico. E então eles trazem o Wade pro lugar e eles mostram ao Shorter o rosto do Wade. E o Abraham diz pra ele que enquanto o Wade viver, os pesadelos e os medos pelo qual ele está passando nunca vão acabar. Que a única forma da dor, dos medos irem embora é o Shorter matando o Wade e arrancando as tripas dele. No aeroporto, algumas vozes do lado de fora da cerca veem o Ash chegando. Eles comentam sobre possivelmente o Shorter estar junto e que eles irão contar isso ao chefe deles, mas a gente ainda não consegue ver quem são essas pessoas. Então a cena volta pro quarto do Golzini e a gente encontra o Golzini completamente nu, recebendo uma ligação. E quem tá no quarto com ele também nu é o Yutilang na cama. Então o Golzini diz pra ele que ele vai ter que sair porque o convidado de honra, o Ash, chegou.
E também na cama com eles está o Wade, também nu e amarrado. Pelo diálogo dos personagens não dá pra entender muito bem se alguma coisa realmente aconteceu. Eu particularmente pelo diálogo do mangá e do anime acredito que não tenha dado tempo deles fazerem nada. Parece que o Golzini recebeu a ligação antes mesmo dele poder ter feito qualquer coisa com o Ed. E principalmente pelas coisas que o Yatlang fala. Então o Golzini sai do quarto e manda que o Yatlang também se arrume, porque ele também vai participar do jantar de honra que ele está preparando para a chegada do Ash. Quando o Golzini sai, o Yatlang ele desamarra o Ash. Então o Ed meio que pergunta pra ele se ele não tem nojo daquilo, se ele tá feliz com aquilo. E daí o Yatlang ele meio que retruca, dizendo que ele tá comparando isso, só que ele tem que lembrar que o Ash, o amigo dele, também passou por aquilo e que ele tem que parar de negar que o Ash tenha passado por aquilo, tenha feito aquilo, porque o Ash também foi um dos prostitutos do Golzini e que ele foi inteligente bastante para fazer o que ele precisava para sobreviver e que é pro Wade parar de negar isso para si mesmo. É uma conversa assim bastante intensa e bastante curta, que meio que joga pro espectador que a gente tem que aceitar por tudo que o Ash passou e que tudo que ele passou com o consentimento dele foi porque ele sabia que ele precisava daquilo para sobreviver. E é uma coisa que o anime vem mostrando há muito tempo pra gente, que o Ash nunca se preocupou em usar da sua sexualidade e da sua beleza para conseguir as coisas que ele queria e também para sobreviver e se dar bem no meio em que ele vivia. Chegamos então ao jantar. E aqui é um momento onde, como acontecia no primeiro episódio, a gente vai ter inúmeros quadros que mostram como o Ash é bonito. E além dos quadros, a reação das personagens estão ali pra provar pra gente o quão bonito ele é. A forma como os personagens vão reagir à sua chegada ajudam a expressar a beleza do Ash, que é uma coisa que eu acredito que fica muito mais forte do que no mangá. Talvez justamente pela arte, eu acho que a presença de cores nos quadros do anime ajudam muito nisso, diferente do mangá. Todos estão no jantar vestidos em trajes de gala, e então o Ash chega também vestido num traje de gala. E, gente, o quadro da chegada do Ash, o close frontal que a gente tem dele, realça o quão bonito é o personagem. Como eu tava falando agora, o anime ele deixou isso muito claro. E os quadros foram feitos para isso. Como eu disse também, no mangá existe também esse momento, eles também realçam bastante a beleza do Ash, só que eu acho que aqui, talvez, principalmente pela presença de cores, isso está muito mais forte, porque o Ash ele também está usando um brinco que é exatamente da mesma cor dos olhos dele, que faz parte do enredo, foi um presente que o Golzini comprou para ele. Durante o jantar, o Golzini ele fica todo empolgado no momento em que o Ash acerta o vinho que ele escolheu pro Ash, e porque ele tá contente porque foi ele que ensinou tudo aquilo e ele se empolga ao ver que o Ash não esqueceu as coisas que ele ensinou. E também ele fala sobre a Jade que tá no brinco do Ash, que ele diz que é um presente para combinar com os olhos dele, da cor dos olhos do Ash, e que aquilo custou $400 mil. Nesse jantar, as reações do Iba e do Max durante esses diálogos ajudam a deixar o clima um pouco menos tenso, um pouco menos pesado. Só que ainda assim os diálogos eles voltam para o clima mais tenso quando o Golzini fala sobre o valor de mercado do Ash, porque ele explica que no negócio em que ele vivia, as mercadorias, que seriam as crianças que eram prostituídas, ele diz que é como a Jade que tinha no brinco do Ash, que quanto mais rara a pedra, quanto mais preciosa a pedra, mais cara ela seria. E no mangá isso é explicado bem detalhado, eles colocam isso de uma forma mais detalhada, eles falam sobre os outros padrões, como olhos escuros e pele clara. Só que aqui no mangá eles vão direto ao que importa, que seria o Ash, e ele diz que os mais raros, que seriam os loiros de olhos claros, eram os mais caros e que o Ash era de longe a mercadoria mais cara que ele tinha na época. Também durante as conversas, o Golzini conversando com o Ash, ele mostra a sua tremenda frustração, porque ele fala que ele deu tudo pro Ash, ele deu livros, ele deu educação, e ele prova isso durante o diálogo, e que ele nunca imaginou que inclusive o Ash apontaria pra ele a arma que o Golzini deu pra ele e ensinou ele a atirar.
Isso deixou ele muito frustrado. E ele termina dizendo ainda que o Ash é a besta mais bonita e mais perigosa que existe. E, gente, essa frase tem muito fundamento, porque quando você mexe com as pessoas que o Ash ama, ele realmente está disposto a tudo para se vingar ou para proteger essas pessoas. E ele realmente é um dos personagens mais bonitos que eu já vi nos animes. Em outro lugar da cidade, num esconderijo onde vivem ainda alguns criminosos, algumas gangues que são fiéis ao Ash, chega um rapaz e um grupo asiático e ele se apresenta como Su Lin Sin. Aqui a gente conhece pelo Sin, que é como ele é chamado ao longo do mangá. O Sin é um menino muito jovem, eu acho que ele tem 14 anos de idade, se eu não me engano, e ele se apresenta como o novo líder das gangues chinesas de Chinatown. E eles perguntam por que não o Shorter. O Shorter é o real líder das gangues chinesas. Ele explica que os maiores chefes da máfia chinesa de Chinatown, eles ficaram muito irritados pelo Shorter ter largado tudo para ajudar o Ash e tiraram esse poder do Shorter, e que agora ele é o novo chefe, mas que para ele e para aquele grupo de amigos dele, o Shorter sempre será o real mestre e o real chefe das gangues. Acho que mestre não encaixa, mas o Shorter ele é o real chefe das gangues, e ele convida essa turma que ainda é fiel a Ash para se juntarem e começarem então uma guerra contra o Golzini para ajudar e salvar os chefes deles. Na mansão, Yotlung ele sai do quarto onde ele estava. Aparentemente ele estava preso porque ele disse que foi muito fácil lidar com aquela tranca. E ele vê então o senador e o coronel chegando à mansão do Golzini. Voltando pro Ash, eles estão agora na sala de execução do Golzini. E o Arthur ainda brinca porque ele nunca achou, provavelmente o Ash nunca achou que ele estaria ali amarrado. O Ash ele tá amarrado em correntes com os braços erguidos, e o Ida e o Max estão amarrados o corpo todo em um outro pilar. E também quem chega é o Abraham Dawson, que tá ali. Ele se espanta logo que ele vê o Alex, o irmão dele, e ele diz que ele tá ali agora com a droga e que a Banana Fish tá meio que pronta. E quando ele olha pro Ash, ele vê de relance a imagem do Griffin e ele logo se espanta. O Ash então comenta sobre o Abraham ter feito aquilo com os soldados na guerra. Então o Abraham ele se justifica dizendo que os outros soldados zombavam dele, que chamavam ele de rato, de covarde, e que ele fez isso como uma forma de vingança. Só que ele fica muito mal quando ele fala do Griffin, porque o Griffin era o único cara que era legal com ele. E o Ash fica ainda mais espantado porque ele teria feito aquilo com o irmão se ele era legal. Então ele explica que o Griffin infelizmente sabia de tudo e que ele não teve outra solução a não ser matar o Griffin. Então logo quem chega na sala é o Shorter. Enquanto isso, o Yotlung ele tá espionando tudo do lado de fora da sala por uma janela. O Shorter se aproxima do Ash em expressões bastante sofredoras que ele tá no rosto. Ele pede desculpa. O Ash diz que ele não precisa se desculpar, que ele sabe que ele foi obrigado a fazer tudo isso, só que não é por isso que ele tá se desculpando. Então quem entra na sala é os guardas com o Wade. E logo que o Shorter vê o Wade, a expressão dele muda completamente. Então o Abraham fala que o Shorter foi drogado com a Banana Fish e que é por isso que ele está reagindo daquele jeito. Então o Arthur ele pega duas facas e ele joga uma pro Wade e uma pro Shorter, e ele manda o Shorter matar o Wade, que se o Wade quer sobreviver é pra ele lutar pela vida dele, é pra ele se defender ou se precisa atacar também. Então a luta, não vem uma luta porque é apenas o Shorter atacando, ela continua. E enquanto isso acontece, a gente tem quadros do Wade com expressões completamente desesperadas, triste, assistindo aquilo, gritando pelo Shorter e pelo Wade, pedindo que o Shorter pare. Então ele olha pro Arthur e pede que o Arthur mate ele de uma vez, que se é isso que ele quer. Só que o Arthur diz que ele vai matar sim o Ash, mas só depois que todos os amigos dele morrerem. O Abraham conta que mesmo que o Shorter consiga matar o Wade, ele não vai mais sobreviver, porque se ele ficar sem um alvo, ele vai acabar enlouquecendo e se machucando até a morte. E que se isso não acontecer, ele vai viver igual o Griffin, tendo pesadelos e vivendo os medos pro resto da vida dele.
Então, dali pra frente, depois de cumprir o seu objetivo, a única coisa que espera pelo Shorter é a morte. Então, em uma das cenas mais tristes, bonitas e pesadas desse episódio, o Ash grita o nome do Shorter e ele tem um breve momento em que ele para. Então ele olha pra cima e existe uma espécie de escultura ou pintura de um anjo ali e ele para e fica observando. Talvez você não tenha entendido bem o porquê dessa cena, mas eu vou te explicar. Existe uma história paralela em uma outra coleção de mangás chamada Banana Fish Another History, que contam algumas histórias paralelas, como a infância do Ash, e inclusive uma das histórias é como o Ash e o Shorter se conheceram. E no final dessa história, quando o Shorter vê o Ash sorrindo, ele pensa em como o rosto do Ash, quando ele sorri, parece angelical. Então, aparentemente, eles colocaram isso no mangá como uma referência... no anime, como uma referência à história dos dois que a gente conhece no mangá. E agora, talvez que você conheça isso, se você não conhecia, você vai ver dessa forma como foi legal essa referência. Então, em um breve momento de consciência, o Shorter caminha até o Ash e olha pra ele desesperado, pedindo que o Ash liberte ele. Então, quando o Shorter tá prestes a matar o Ed, o Arthur entrega uma arma pro Ash e diz pra ele que só tem uma bala e que é pra ele pensar bem nisso. Então o Arthur brevemente libera as correntes do Ash e ele pega a arma e atira pelas costas do Shorter pra impedir que ele mate o Ed. E daqui outro momento muito triste, porque o Ash tá claramente desesperado e sofrendo no momento em que ele faz isso. Então a gente começa a ver o Ash desesperado, sofrendo, e o Ed também em pranto, sofrendo, enquanto o Arthur diz coisas pra fazer eles sofrerem, pra fazer o Ash pensar em ele ter atirado pelas costas do melhor amigo dele. Como se ele não estivesse sofrendo bastante já por ter feito isso. O Abra então leva o corpo do Shorter para estudar, porque ele diz que o tiro foi direto no coração, então que provavelmente o cérebro dele está completamente intacto, que ele vai poder observar melhor os efeitos da droga. Enquanto isso, o Ed está em pranto e sem reação nenhuma, em estado de choque. E o Ash também desesperado, gritando pelo nome do melhor amigo e querendo impedir que eles levem ele. E também me deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio pra gente sofrer mais junto, porque muita gente amava o Shorter, eu acho que todo mundo amava o Shorter, ele era um personagem incrível. E eu realmente achei que eu não ia mais sofrer com a perda dele, porque eu já conheci isso no mangá, mas aqui parece que foi muito mais cruel. Então realmente foi muito triste. Eu também espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, por favor, deixe seu like, porque me ajuda bastante a crescer aqui na plataforma. E se inscreva no canal, porque a gente ainda tem aqui uns 15 episódios pela frente para continuar conversando mais sobre os episódios Banana Fish. Obrigado por assistir até aqui, um grande beijo. Tchau, tchau!